Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia da Quinta-feira Santa. A reflexão desta liturgia nos leva a refletir sobre a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. E o gesto simples de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, que ganha para nós um grande significado, já que ali Jesus se coloca a serviço como um servo servidor e sofredor para dar para o homem, através da doação da sua própria vida, a libertação, a salvação e a vida eterna. Por isso precisamos iniciar nossa reflexão a partir da realidade da libertação do povo da escravidão do Egito, que quando sai do Egito, caminha pelo deserto e chega na Terra Prometida. E na Terra Prometida, Deus pede que eles celebrem a Páscoa, que significa a passagem da morte para a vida. E por muitos séculos, os israelitas, depois os judeus, celebravam a Páscoa do Senhor, dos moldes que Deus havia pedido que eles celebrassem após a libertação da escravidão do Egito. Só que essa Páscoa antiga precisava ser renovada, e ela só poderia ser renovada em Jesus Cristo, que na sua paixão, morte e ressurreição instituiu uma nova Páscoa. E entendamos aquilo que Deus apresentou ao povo como modelo de Páscoa a ser celebrada. Entendamos também na nova aliança o modelo de Páscoa que nós precisamos celebrar hoje, lembrando que a nova Páscoa, a nova aliança é firmada em Jesus Cristo. Mas sendo que tanto a antiga Páscoa como a nova Páscoa tem uma realidade muito profunda de semelhança. Porque lá no Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa dos judeus, ele pediu para que eles pudessem imolar um cordeiro. E assim eles faziam e preparavam o cordeiro para a Páscoa. Hoje nós somos também chamados a imolar um cordeiro. Ou melhor, o cordeiro deixou-se imolar por nós. Esse cordeiro é Jesus Cristo, que se imolou para que nós pudéssemos celebrar a vida nova que ele trouxe a toda a humanidade. Lá no Antigo Testamento pede que se convide os vizinhos para partilharem a celebração e comerem juntos o cordeiro. Hoje nós somos chamados também a chamar os vizinhos para que conosco possam se reunir para a ceia do Senhor. Então, quanto mais pessoas nós pudermos convidar para participarem da Santa Missa, que é a ceia do Senhor, mas nós estaremos cumprindo e vivendo profundamente a Páscoa da ressurreição do Senhor. E pede também que o povo se reunisse à tarde para celebrar a Páscoa. No Novo Testamento, na noite, iremos nos reunir ao cair da tarde
para podermos celebrar esse grande mistério. E podemos dizer que nesse início do tríduo pascal, nós vivemos a realidade da Páscoa no momento que nós entendemos a importância da Eucaristia em nossa vida. E nós sabemos que a Eucaristia só é possível se nós tivermos o sacerdote. Por isso devemos rezar hoje pelos sacerdotes, pelas vocações, para que tenha ministro do Senhor que possa consagrar a Eucaristia e fazer com que sejamos alimentados com esse alimento salutar, que é o corpo e o sangue de Cristo. E quando nós nos reunirmos para celebrarmos a Páscoa do Senhor, vivermos esta comunhão com Jesus Cristo que nos alimenta e se torna força para a nossa caminhada. Vai pedir também no Antigo Testamento que cada família untasse o umbral da porta com o sangue do Cordeiro. Hoje também nós somos chamados a untar o umbral do nosso coração, a porta do nosso coração, com o sangue do Cordeiro. Com essa unção vai dizer a leitura que o inimigo não iria matar o primogênito da casa daqueles que pertencesse ao Senhor. Exatamente isso que acontece hoje. Quando nós nos alimentamos com o corpo de Cristo, quando nós bebemos o sangue de Cristo, nós teremos a nossa alma, o nosso coração untado com a força de Cristo, para que não morramos diante da perseguição do inimigo. Porque Jesus foi o primogênito da nossa família que se entregou e morreu para que nós pudéssemos experimentar nessa nova Páscoa a alegria do Cristo ressuscitado, porque só Ele poderia, depois de vencer o inimigo, ressuscitar glorioso, para que nós pudéssemos também ressuscitarmos com Ele. Mas entendamos a importância da Eucaristia na nossa vida. Por isso, o momento de celebrarmos a Eucaristia, não só na Quinta-feira Santa, não só no Sábado Santo, não só no domingo da ressurreição, mas todos os dias que nós participarmos da Eucaristia, da Santa Missa, nada pode tirar a nossa atenção, porque muitas vezes estamos tão agitados interiormente, ou estamos vivendo num ambiente tão agitado, que nós não conseguimos entrar no mistério da celebração da Eucaristia. Por isso, São Paulo vai nos convidar na segunda leitura a vivermos profundamente esse mistério de que quando Jesus pega o pão, consagra e reparte com os seus discípulos, ele diz: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando Jesus faz esse gesto, ele institui o pão como alimento para a nossa fé, e o pão se tornará o seu próprio corpo no sacrifício da sua própria vida. E no fim da ceia, ele pega também o cálice com o vinho e faz a oração: este é o cálice do meu sangue. Tomai
e bebei todos vós. Todas as vezes que fizerem esse gesto, fazei em memória de mim. E naquele momento, o cálice se torna verdadeiramente o sangue de Jesus. E quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, ele está ali consagrando, ordenando os seus apóstolos como sacerdotes, que depois iriam consagrar, ordenar outros que se tornariam bispos, padres, diáconos, que são hoje o clero da igreja. E o sacerdote é aquele que pode fazer com que Jesus se torne presente no pão, no vinho, através da consagração da Eucaristia, que se torna alimento para o povo na sua caminhada pelo deserto da vida até chegar na terra prometida. Mas nesta mesma celebração, Jesus nos deixa um gesto muito profundo. No momento que ele se levanta da mesa, em sinal e desejo de servir, ele nos apresenta a necessidade da humildade para vivermos a nossa fé na nova aliança, na nova Páscoa e no cristianismo, diante daquilo que ele nos ensina. Por isso, a narração da Eucaristia em São João, que é o evangelho que nós meditamos hoje, parece estar encoberta, já que nos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, aparecem claramente o gesto de Jesus consagrando o pão e consagrando o vinho. Mas em São João nós não encontramos essa narração. Encontramos sim o capítulo 6 de São João falando do pão da vida. Todo o capítulo 6 fala do pão da vida, que Jesus diz que ele se dará em alimento para os seus discípulos. E do capítulo 13 a 17 fala da unidade, que lembra e reflete a Eucaristia. Mas ele não fala de maneira clara sobre a Eucaristia. Mas como o Evangelho de São João é o Evangelho dos sinais, nós encontramos nesta passagem do lava-pés exatamente João falando da Eucaristia. Porque sem serviço, porque sem humildade, porque sem doação de vida, não dá para se viver a Eucaristia. Não dá para dizer que nos alimentamos da Eucaristia. Por isso, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele se coloca como um servidor. E para podermos viver a Eucaristia que nós comungamos de maneira concreta, precisamos também nós nos colocarmos como servidores. São Pedro não entendeu esse gesto e não queria deixar Jesus lavar os seus pés, porque esse serviço era feito pelos escravos. E São Pedro achou que era uma grande humilhação para Jesus, que era o seu mestre, lavar os seus pés e dos seus companheiros. Mas Jesus, mostrando de maneira muito profunda e clara o seu gesto, disse: se eu não te lavares os pés, não terás parte comigo. E aí Pedro entendeu que para
se tornar um cristão, para seguir Jesus, para servir o reino de Deus, é necessário servir o irmão, servir o outro. E disse: então não lave somente os meus pés, mas todo o corpo. E Jesus vai explicar para ele: aquele que foi lavado pelo toque de Jesus, pelo gesto de Jesus, está totalmente purificado. Exatamente esta é a realidade que veremos nesse tríduo pascal, um gesto simples de Jesus que faz com que seus discípulos sintam como uma criança sendo purificada para que pudesse depois servir com alegria o reino de Deus. Queridos irmãos, irmãs, entremos nesse mistério com o coração aberto, para que na noite do Sábado Santo ressuscitemos com Cristo totalmente purificados, para que possamos entrar um dia na terra prometida, que é o céu, preparados para aqueles que se renovaram e assim viveram a Páscoa nova do Senhor, fundada em Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E feliz Páscoa para todos.